Estamos iniciando a nossa aula 135 do curso nosso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos. Vocês perdoem, eu estou com um problema ainda de corda vocal, eu vou fazendo o que eu puder. Bem, nós estamos num bloco que eu acredito que é um dos blocos assim de maior significação religiosa para todos nós, porque ele atende à formação do cristianismo primitivo. E esse cristianismo primitivo, ele começa, como nós já vimos em aulas anteriores, a partir dos anos 60 e 80, depois da morte do Cristo. E os primeiros rolos, que são pergaminhos que eles escreviam em rolos, esses pergaminhos, eles foram escritos, provavelmente, como eu disse, em 60 e 80 depois do Cristo, por Lucas e Marcos, que parecem ser os primeiros. Bom, esses são os textos iniciais. Mas nós buscamos aqui, nessa nosso percurso, nessa nossa viagem ao longo do cristianismo primitivo, buscamos resgatar, então, a evolução desses textos evangélicos, a desnaturação deles, o que ficou deles, que nós vamos ver mais em outras aulas. E nessas últimas aulas, nós temos nos atentado para quem? Para Paulo, o apóstolo, que é um grande divulgador, se não o maior divulgador do cristianismo primitivo. E esse tema que nós abordamos, ele contempla Paulo e as eclésias, né? As igrejas, que igrejas é igreja. E nós vamos vendo essa movimentação da fé ainda em Paulo. Mas para resgatarmos Paulo, nós temos que começar pelo Paulo como cidadão comum. Isso nós já vimos em outras aulas. Mas eu gostaria apenas de recapitular algumas coisas para vocês. O texto que nós estamos abordando, de fato, é Paulo às Eclésias, os primórdios e as bases da liturgia e do sacerdócio. Quer dizer, foi formando os cultos e os sacerdotes. A fé em Paulo substitui a lei referente a Moisés, e o revisionismo do discurso de Jesus, que ele foi sendo sempre alterado ao longo do tempo. Bem, quanto a Paulo, nós traçamos uma breve biografia, dizendo ele que ser de origem judaica, fariseu, ele depois um cristão e depois ainda se diz cidadão romano. Então Paulo é judeu, fariseu, cristão e cidadão romano. Ele, na realidade, tinha o nome de Saulo, né? Mais tarde que ele muda, latiniza o nome dele para Paulo. Ele nasceu na cidade de Tarso, que era Saulo de Tarso, numa região da Cilícia, que é a região grega, e ele foi um doutor das leis nessa fase da vida. Era um grande conhecedor das escrituras judaicas, das leis. E ele tinha muito acesso ao grande centro judaico, que era o Sinédrio. Muito bem. E ele, nas aulas anteriores, ele toma conhecimento de uma nova doutrina. Essa nova doutrina é o Cristo, né? Através de um irmão amigo dele chamado Sadoc. E ele diz que também tem um rapaz chamado Estevão ali perto, em Jerusalém, que tem uma casa do caminho que ele está fazendo milagres e uma série de coisas que são misteriosas para o próprio Sadoc. E eles decidem ir lá, na casa do caminho. E visitam a casa do caminho e encontram lá o Pedro, Tiago e o João, que era mais novo, bem mais novo. E escutam a primeira pregação de Estevão. Oferecido uma cadeira generosamente por Pedro, para eles sentarem, escutam a pregação, que era um barraco, um telhado lá, um telhadeiro, umas paredes de madeiras muito frágeis. E nessa primeira pregação, sinaliza Jesus, seu Salvador, e eu sinalizei também, isso foi dito por Estevão, Jesus é o Salvador, e nós falamos também a profecia de Isaías, que Estevão cita por cima, mas nós reproduzimos na aula anterior integralmente. É a profecia de Isaías sobre o advento do Messias
e o seu sofrimento expiatório, né? O seu sofrimento, que não é expiatório, o sofrimento também dos terceiros. E hoje, na aula 135, nós vamos entrar no discurso de Estevão, que ele se alongou nesse discurso, né? Vamos entrar, eu peço atenção a vocês, porque isso é a síntese de tudo, meus irmãos, meus alunos queridos. É a substância, sabe? É o núcleo denso de tudo que temos que aprender para depois entrar realmente na grandeza do Espiritismo. Então vamos ao discurso de Estevão. Esses textos meus aqui são tirados, ou nossos, são tirados do livro Paulo Estevão, escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado em psicografia de Chico Xavier, né? Eu gosto de falar muito isso porque a gente escuta assim, música de fulano de tal, interpretado por Beltrano, não é assim? Enfim, Tom Jobim, composição de Tom Jobim, fulano de tal, Elis Regina cantou. E o Espiritismo misturou isso, misturou o que gera o conhecimento, a informação, com o que transmite. Misturou o médium com o espírito comunicante. Isso é errado. Toda hora abre-se assim o Zap e está lá, Chico Xavier disse isso. Você vai pesquisar, está lá no livro, determinado livro, Fonte Viva, etc., mas tiram como se fosse Chico Xavier. Por favor, não endeusem o Chico Xavier. Chico Xavier é o seguinte, tem um gênio do romance literário espírita. Esse gênio chama-se Emmanuel. E tem um gênio mediúnico. Esse gênio mediúnico chama-se Chico Xavier. Não misture a genialidade do romance com a genialidade da mediunidade. São duas coisas distintas. Ambos são gênios e ambos trabalharam pelo bem do próximo. Bom, então vamos lá, o discurso de Estevão. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Então, nesse momento, ele alude ao resgatar das ovelhas que estavam fora do aprisco, né? As ovelhas são os perdidos, né, da casa de Israel. Continua. A lei nos retinha no espírito da nação, sem conseguir apagar da nossa alma o desejo humano da supremacia na terra. Muitos da nossa raça não esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e de morte. Então aqui Estevão diz o seguinte, a lei e a formação da nação supremacista, quer dizer, essa lei indicava a nação supremacista, que era o povo judeu. Então ela retinha o povo judeu no espírito da nação, julgando que eles conduziriam o mundo, né? Mas vai entrar uma mensagem que trará todo mundo, né? Mais ainda, fora de Jerusalém, que é o Cristo. E ele aduz, mas o Cristo nos libertou dessa lei, da supremacia nacional. Nos libertou sem maior mandamento. Seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus. Aí vai, amar a Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas. E entendimento. Acrescentando no mais famoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros como ele próprio nos amou. Então, Estevão diz que o Cristo liberta nos mandamentos, nos liberta e acrescenta o mandamento do amor ao próximo. Não é exatamente isso, nós vimos em aulas anteriores. Em Levítico 19 e 18, está esse mandamento. Exatamente. E Jesus diz, eu não vim modificar a lei, eu venho segui-la. Passarão o céu e a terra, até que a lei seja cumprida. Então, às vezes, esses apóstolos primeiros, eles forçam um pouco, mas isso estava aqui. E depois Jesus claramente diz, mestre, qual é o maior mandamento? Os fariseus indagam a ele. Ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Nesses 2 mandamentos encontram-se todas as leis dos profetas. E realmente estão nas leis dos profetas esses 2 mandamentos. Amar a Deus em Êxodo, é o primeiro mandamento, lá o segundo, da tábua das leis de Moisés. E o mandamento de amar o próximo está em Levítico 19, 18. Então nós vamos só tirando essas arestazinhas para que vocês entendam que as coisas não são assim, não caem do céu, não. Só Jesus que caiu do céu, os outros vão seguindo. Seu reino, o reino de Jesus, é o da consciência reta e do coração purificado no serviço a Deus. Muito bem. É o reino dos céus, que nós vamos trabalhar para ele, chegar nele, pela caridade. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Claro, à medida que Jesus o Evangelho vai sendo divulgado, ele vai ser aceito pelos novos judeus, quer dizer, os primeiros cristãos, que são os antigos judeus, sem dúvida nenhuma, e vão para outras nações, como Paulo pregou para os chamados gentios. Está certo, está tudo bem. Somente se o Evangelho, aí já uma restriçãozinha, confere paz e liberdade e o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda da redentora, dos resgates misericordiosos. Então ele assinala o Evangelho como grande consolador. Mas somente no Evangelho, nós vamos ver que não é somente o Evangelho, que o Evangelho é, como é que eu vou dizer, um perpassar, uma tessitura de diversas culturas, no caso judaico-cristão. Ali tem coisas judaicas, ali tem coisas cristãs. Sem o judaísmo não haveria o cristianismo. Sem Moisés, Jesus não poderia chegar. Como também, sem Jesus, o espiritismo não poderia chegar. Então, tudo tem um entendimento e uma linha fina, sutil, que une todos esses pontos ao longo do tempo da história, dos anos, dos séculos. Não vamos cooptar isso, cortar isso, dizer isso aqui, como foi até aqui está um divisor de água, daqui para frente desse divisor a religião vai ser diferente. Não é assim. Não é assim no reino de Deus. Graças a Deus, nós temos que ter tolerância em ver, termos uma visão ampla das religiões. Ampla, muito ampla, sem preconceito, sem discriminação, sem supremacia. Então, nesse ponto aqui, o nosso Estevão, ele fala somente, não é somente só, né? Em adição, né? Eu diria. A verdade que não havíamos compreendido. Havia uma verdade que não havíamos compreendido. Portanto, ele já diz que havia uma verdade em Moisés. No grande testemunho dos homens, não entenderam Jesus na sua divina humildade. E os mais afeiçoados o abandonaram. Realmente, no grande testemunho dos homens, os homens não entenderam, mas eram para entender. Eles tinham uma evolução intelectual compatível com isso. Eles tinham uma moral compatível com isso. Então, não critiquem os outros. Eles não entenderam porque não podiam entender. Porque era a faixa, o nível moral, o nível de evolução deles era esse. Caberia a Jesus semear isso. Na própria parábola do semeador, ele joga diversas sementes e só 20% das 100 sementes jogadas é que crescem. Não cresce no asfalto, não cresce, os pássaros comem a semente, outras caem na rocha, o sol queima, o sol cresce as raízes, outra cai no espinheiro, os espinheiros asfixiam, só 20%, quiçá, é muito ainda, puderam receber essa mensagem do semeador, que metaforamente são as palavras dele. Não comecemos a exigir muito, isso é um risco. Não julguemos para não sermos julgados. Ninguém pode eximir-se dessa culpa de não ter entendido Jesus, diz Estevão, visto sermos herdeiros de suas dádivas celestiais. Somos herdeiros das dádivas do texto de Jesus, de discurso. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade.
Essa é a razão por que respondemos pelo crime do Calvário. Peraí, vai devagar, ô Estevão, vai devagar. Que nós temos que responder por essa herança espiritual? Sim, porque se nós somos conhecedores, temos conhecimento dessas verdades, então, à medida que nós somos mais conhecedores, à medida que nós temos um nível de compreensão mais profundo, nós somos, em contrapartida, mais responsáveis. Sim, nós somos mais responsáveis. E temos que seguir? Sim, temos que seguir. Sob o crime de prevaricação ou de omissão, mas temos que seguir, de fato. Agora, dizer que nós vamos pagar, nós, a razão por que respondemos pelo crime do Calvário, nós não vamos responder por terceiros, porque o Espiritismo, ele mostra que a gente evolui encarnação para encarnação. A nossa individualidade é solitária. Nós vamos responder pelos nossos atos. Somos seres consequentes. Em cada vida, nós geramos efeitos que vão repercutir nas vidas futuras. Essa é a base da encarnação, do processo evolutivo. Nós podemos ser solidários a Jesus, isso sim. Agora, inculparmos do Calvário a nós, não é assim, porque nós estaríamos aí redivivendo o quê? O pecado original, e que Adão comeu a fruta da árvore do meio do Éden, a fruta, a maçã, seja lá o que for, e esse pecado gerou para toda a geração humana. Não é assim. Então nós estamos vendo que as coisas não são assim, mas são assim sim, porque o que Jesus disse vai ficar, mas não vai ficar como está sendo dito. Bom, e a gente tem que respeitá-los, né? Que eles são os primeiros. Mas suas feridas foram a nossa luz, seus martírios, os mais ardentes apelos de amor. Aí sim, é a metáfora, né? Ele está dizendo que o sacrifício de Jesus por nós, trazendo um novo discurso, uma nova revelação, uma nova compreensão da significação de Deus, que não é mais Deus do exército, é o Deus do amor e da piedade, que nós temos uma conotação mais responsável para com o próximo, acentuando isso, o que estava no Levítico, mas não era acentuado. Jesus grava isso, agudiza isso, a relação do amor ao próximo. Sim, sim e sim. Aí sim. Então, nós entendemos metaforamente que o sacrifício dele validou a sua mensagem e nos sagrou responsáveis de seguirmos essa mensagem. Nós somos responsáveis se temos conhecimento dela. Se não temos, nós não podemos ser responsabilizados. O Cristo é a substância da liberdade. O seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. É um exemplo dele. O Espiritismo diz, Jesus é o nosso modelo e guia, né? Modelo é o exemplo é modelo. Então, o exemplo dele tem que ser seguido. O Cristo é a substância da nossa liberdade. O Cristo, a doutrina do Cristo é a substância da nossa liberdade. Mais uma vez, Estevão cruza a identidade de Cristo com a sua doutrina. São duas coisas diferentes. Embora, se nós pedirmos ao Cristo para nos ajudar, independente da doutrina, por um ato de amor dele, é possível que ele nos ajude. Certamente vai nos ajudar. Mas não confundamos a pessoa com a sua obra. Não confundamos o Criador com a criatura. Não confundamos o que faz com os efeitos do que foi feito. Então, nesse sentido, o Cristo e a sua doutrina, melhor dizendo, são a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente num amplexo de fraternidade e de luz. Claro, isso vai passar de Israel, vai para a Pérsia, vai para a Grécia, vai para o Mediterrâneo, vai para Roma, atravessa lá o Canal da Mancha, vai para a Inglaterra, se espalha para a Europa Oriental, se espalha para a Europa do Leste, vai sendo para todo mundo, atravessa o Atlântico, vem para a América Latina, vai se espalhar, e se espalhou. Então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos face à lei do Moisés. Quer dizer, nós a pedimos a Moisés, mas em Moisés não tivemos todas as respostas. Mas nem por isso apelamos a Deus para que Moisés nos respondesse.
ele não respondeu no seu todo. Então veio outro avatar, outro Messias, o maior de todos os Messias. Como Allan Kardec diz, a doutrina diz também, veio Jesus para dar uma força a essa nova visão de vida. Mas sem o quê? Sem rejeitar as suas origens, sem cortar as suas raízes, sem negar a pele, a sua própria pele. Porque essa pele é aquela que nós temos. Nós não podemos negar o que somos, o que herdamos. Nós temos que assumir num todo isso num ato de coragem, de amor e de serviço ao bem. É aí que nós caminhamos. E é aí que Estevão também vai caminhando com algumas batidas dele, né? Diz ainda, a lei é humana, o evangelho é divino. Depende. Se falar que a lei de Moisés é divina, eu aceito. Que a lei que os doutores da lei reescreveram é humana. Então, a lei mosaica é divina. Agora aqui, a lei dos doutores da lei é humana. Isso sim. O evangelho, como Jesus nos trouxe, é divino. O evangelho, como foi reproduzido e modificado e desnaturado ao longo de tantos concílios, de tantos e tantos papas, de tantas e tantas retificações, esse é humano. Mas, apesar de tudo o que fizeram, tentando degradar pelo sentido de poder religioso, essa mensagem pura e límpida, ela continua intocável, porque ela vem de Deus. E aí é a força de Jesus, porque ele vem de Deus. Ninguém poderá alterar o que ele disse na sua substância. Na forma, cada um vai fazendo a sua igreja anglicana, a reforma, a ortodoxa grega, a ortodoxa russa, vai fazer a católica apostólica romana, vão fazer os evangélicos, vai tudo. Vamos tudo em nome de Jesus. Mas ele, como ele, ninguém pode alterar. Bom, Moisés é o condutor, o Cristo é o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, servos com os evangelhos. Somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Então, ele assinala realmente que os enviados de Deus, né, foram os seus guias e os seus guias protagonistas, Moisés, os profetas e Cristo. Nesse ínterim, Estevão sustou a palavra, que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirado nos mais puros ensinamentos, com aquela docilitude dele. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiam dissimular o assombro ante seus conceitos de vigorosas revelações. Aquela pequena assembleia subia, havia uma comoção geral, embevecimento, sedução, assombro. Não se escutava um zumbido de uma mosca. As multidões embeveceram-se com os princípios expostos. Saulo estava lá então, reflete, inicia suas ilações. Começa a refletir sobre o que ele ouviu. Saulo, de traço emotivo por temperamento, fundia-se na onda da admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho, anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Como eu disse, eram os homens pobres, velhos, frágeis, um ambiente de miserabilidade, e dali subiu uma força invisível. Há um tempo, Paulo admira, ao outro, ele faz o corte frio da razão. Analisou de relance o perigo que os novos ensinamentos acarretavam para o judaísmo dominante. Começou a tirar suas ilações. Os riscos e os perigos de uma nova doutrina. Revoltava-se com a prédica, o sermão, não obstante a ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava, a propósito de Moisés. A lei era única. Então, Paulo impõe
no momento, analisar e separar o que é da lei e o que está pervertendo a lei. Ele observa e na próxima aula nós vamos dar continuidade a isso. Eu agradeço a vocês, eu sei que nós estendemos muito, mas isso uma vez só nós vamos ter. Vai ser muito difícil a gente conseguir um texto assim, um ambiente espiritual assim, com assistência maravilhosa desses mentores nossos aqui, que aqui realmente está subindo, está subindo. Está subindo, eu sinto isso. Vocês também devem sentir isso aí, essa força do Cristo. Então, meus filhos, meus alunos, amanhã nos veremos. Que Deus nos abençoe. Muita paz, confiança. Nós venceremos. Acabaremos com essa pandemia. E em breve nós estaremos nos abraçando, nos beijando e sorrindo de alegria, por termos o horizonte e o futuro a percorrer. Até amanhã, se Deus quiser.